Qual a lição disso tudo que a gente tira? Quem você pensa que respondeu ao banqueiro com maior demonstração de amor, afeto e gratidão, Simão? Quando Jesus pergunta isso para ele, cai a ficha. Olha só. Tem 3 pontos de referência aqui, que fazem a ponte para a compreensão e aplicação dessa parábola no momento da nossa realidade. O banqueiro, quem é? O homem que devia mais e o homem que devia menos. Quem são esses personagens? Quem são essas pessoas? O que eles identificam pra gente? O banqueiro é Deus, como eu já falei para vocês, que está identificado na pessoa de Jesus, está ali diante de Simão. Quem deve os 500 denários, no olhar de todo mundo, é a prostituta, porque pelos olhos de todo mundo ali naquela sala, ela é a prostituta, ela é a pecadora, ela é que vive no pecado, então é ela que tem a dívida maior. O que deve apenas 50 denários, que é o que deve menos, pelo olhar deles, é o Simão, que é o fariseu, o cara que cumpre a lei, que conhece as escrituras, não é? Olhando para essa parábola dessa forma, a gente descobre 2 sentidos. Primeiro, a parábola é uma parábola de julgamento para Simão e exige uma resposta da sua parte. Segundo, essa parábola é uma parábola de aceitação para a prostituta, que também ouviu a história. O restante da história não interessa pra gente porque é só adorno. Enfim, um ou outro exemplo, isso aqui, na realidade, Jesus usa essa parábola para mostrar para Simão o seguinte, cara, você acha que ela é a grande pecadora, só que a grande pecadora reconhece em mim o Jesus que salva, que perdoa, que liberta, que cura, o Filho de Deus, o Messias prometido. E você que se acha o menos devedor de todos, você não consegue reconhecer isso em mim. Então ela alcança perdão e salvação, graça e misericórdia. E você continua na mesma condição, porque você não se dobra, você não se curva, você não cede do seu orgulho, da sua posição. Olha aí. E aí tem aquela música que diz assim, só quem sabe a grandeza do perdão que recebeu, oferta em amor, todo tesouro seu para adorar a Deus. Você, diante de um Deus tão amoroso, tão gracioso, tão perdoador, você só pode se derramar na presença dele e ofertar tudo que você tem, tudo que você é para ele. Mas enquanto você não reconhece a sua condição de pobre, necessitado, miserável, pecador, você continua se achando mais do que os outros, você não abre mão do seu orgulho, da sua posição. E isso faz com que você não consiga ver Deus como esse Pai amoroso que perdoa o tempo todo, que está sempre de braços abertos, independente de quem você seja, o ladrão, o corrupto, o falsificador, o desonesto, enfim, não importa quem você seja. Mas se você está disposto a permanecer firme no seu orgulho, você não vai conseguir enxergar Deus como Ele realmente é. Você vai estar sempre se olhando e se vendo como alguém mais do que você é. Enfim, o segundo exemplo que a gente pode ver, agora está no perigo de dar valor ao que na parábola não passa apenas de um adorno ou de um complemento na história. Lá em Lucas 11, Jesus está ensinando a respeito da vida de oração. E ele conta pra gente uma parábola de um homem que bate na porta de um vizinho insistentemente de madrugada para lhe pedir pão, porque um amigo seu viajante chegou na sua casa e ele não tem nada para oferecer. A lição aí está no seguinte: quem é que não vai se levantar para atender, mesmo que seja por amizade, a uma pessoa que está importunando você por uma coisa tão mínima? Porque na nossa cabeça, o que vai se passar é o seguinte, cara, uma pessoa ligar para sua casa de madrugada ou bater na sua porta de madrugada somente um caso de extrema necessidade, não é? Tá morrendo alguém, tá passando mal, tem que ser socorrido. Fora isso, por que você vai importunar um vizinho seu no momento desse, de madrugada? Então, os pontos de referência aqui são 2. O amigo que está deitado em sua cama representa Deus.
O vizinho inoportuno representa a atitude de oração dos seus discípulos. E a gente deve parar por aqui, não vai adiante, não inventa mais nada não. Porque o resto da história ele não passa de um adorno na narrativa. Dar qualquer valor ao restante da história, a gente corre o risco de afirmar coisas absurdas que não estão ali no texto. Como aplicar outras características da narrativa dessa história para a pessoa de Deus, para a expectativa da nossa oração. O que representa a porta fechada? Aí a gente começa a inventar coisa, né? O que representa? Significa que nem sempre Deus está disposto a responder as nossas orações. Isso é coisa que a gente vai alimentando, né, para poder aumentar o teor, o conteúdo da mensagem. O texto não está falando disso. O amigo inoportuno, então, representa o quê? Algumas vezes a gente chega na hora errada para a nossa oração. Todo mundo já ouviu isso, alguém falando isso. Será que Deus é como esse vizinho que está sempre deitado, descansando e que não quer ser incomodado, nem levantar do seu descanso? Gente, o texto não está falando nada disso. O texto está falando desse homem que está lá no seu lugar de descanso, no seu lugar seguro, que é Deus. E que a gente pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora, com as nossas orações diante dele, que ele vai atender. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Você pode estar tomando seu banho, sentado na privada, você pode estar capinando, varrendo seu quintal, lavando sua roupa. Você está falando com Deus. E ele te atende da mesma maneira. É isso. Terceiro, observar o contexto histórico, o pano de fundo, porque os detalhes culturais podem lançar luz no significado da parábola. A gente não pode esquecer que as parábolas são retiradas de quadros comuns do cotidiano, tá? Do cotidiano de quem? Não é do nosso, é daquelas pessoas que tinham uma cultura diferente, num tempo diferente. São histórias possíveis do dia a dia daquelas pessoas. Por isso, conhecer alguns detalhes culturais, sociais da época pode nos ajudar muito. Lembra aquelas dicas de livro que eu conto para vocês? Usos e costumes. Ajuda muito a gente a entender algumas narrativas, principalmente nas parábolas. Procure identificar o auditório original. Conhecer para quem, que tipo de pessoa Jesus está contando aquela parábola. Vai ajudar a gente muito a entender o conteúdo dessa mensagem, tá? Exemplo, Lucas 10, a parábola do bom samaritano. Esse texto conta a história de um homem, um fariseu, um intérprete da lei que quer pôr à prova Jesus. Olha aí. Ele faz uma pergunta: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde com uma outra pergunta. Olha só. O que está escrito na lei? E o homem responde: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então é curto e grosso com ele, direto. Faz isso então e viverás. Mas o homem não se dá por vencido e pergunta para Jesus: mas então quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar para ele uma parábola. Só falta Jesus dizer para ele: deixa de ser besta, você sabe muito bem o que você tem que fazer, mas eu vou te dar uma luz. Olha aí. Certo homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de ladrão e salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram graves ferimentos, deixando ele ali quase morto, estirado no chão. Casualmente desciam os sacerdotes por aquele mesmo caminho e, vendo o que aconteceu, vendo aquele homem quase morto ali, passou longe dele. Semelhantemente, um levita também vinha descendo pelo mesmo caminho e, vendo, passou bem distante também. Aí, de repente, vem um samaritano que também vinha fazendo o mesmo trajeto, passando pelo mesmo caminho e, passando perto, se enche de compaixão daquele homem ferido e quase morto. Chega-se perto dele e cuida dos seus ferimentos, coloca óleo e vinho
pega aquele homem, coloca no lombo do seu animal, leva ele para uma hospedaria, trata dele, e no dia seguinte ele tira 2 denários e os entrega ao hospedeiro, dizendo: olha, cuida desse homem, e se alguma coisa você gastar a mais, eu te indenizo quando voltar. Qual desses 3 aí, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí está a questão. A gente precisa conhecer uma série de coisas a respeito dessas pessoas que estão envolvidas nessa parábola para a gente entender o que Jesus está dizendo. Qual é o auditório original dessa parábola? O público que está ouvindo essa parábola é um intérprete da lei. Esse homem que foi questionar Jesus: como é que eu faço para ter a vida eterna? Quem é o próximo? Esse cara é um cara que conhece a lei. Então é evidente que essa história tem 2 pontos de referência em relação a esse homem e a sua pergunta com relação ao reino de Deus. Olha aí. Quais são os pontos de referência? O homem deixado na estrada, a atitude daqueles religiosos e a atitude do samaritano. Por quê? Observe bem. Primeiro, os 2 religiosos que passam longe do homem ferido eram de ordem religiosa que se colocavam em oposição a fariseus e rabinos que eram intérpretes da lei. Com certeza, esse homem que ouve a história de Jesus deve ter pensado também o que esperava desses homens. Segundo, quando o intérprete da lei esperava que Jesus dissesse que o terceiro homem ia passar, era também o intérprete da lei, Jesus diz que é um samaritano. E eles odiavam os samaritanos, tinha total aversão por essa gente. Terceiro, dar esmolas aos pobres era a grande ação dos fariseus com relação ao pobre. Eles julgavam que isso era o máximo, tá? Que era o certo a se fazer. Eles davam esmolas demais, porque era assim que julgavam estar amando o próximo, como a si mesmo. Mas o samaritano dessa história, ele fez pelo homem necessitado mais do que dar uma simples esmola. Agora a questão é: você, fariseu, pode amar como esse samaritano amou? Se pode amar assim, está pronto para herdar o reino dos céus. Jesus desmascara então com essa história a hipocrisia, a falta de amor, o desinteresse real pelo próximo, o preconceito, o ódio, as diferenças sociais, tudo isso para aquele homem. E agora tome a história como história mesmo. A gente não pode esquecer que, para que a parábola não fuja do plano possível, elas são histórias muitas vezes fictícias, mas não são fantasiosas. Elas são retiradas de imagens do cotidiano, são retratos de fatos e situações possíveis em qualquer cidade, nas ruas, nos campos, nas casas. Algumas vezes, tomar a história isolada, enquanto um quadro possível, uma situação social, familiar, profissional, pode ser uma ótima visão de interpretação e aplicação diante de tantas outras situações similares do nosso cotidiano. Na verdade, não é uma interpretação da parábola com relação às verdades espirituais que ela ilustra, mas uma aplicação da história, uma história possível, com os seus conceitos éticos, morais, com as suas tensões psicológicas, com projeção da nossa realidade atual, e fazer uma parábola da parábola com uma alegoria da história. Vamos melhorar aqui tudo isso que foi falado a respeito dessa parábola? Só um minuto, por favor.